Pessoal, essa semana eu comecei tentar criar um hábito novo, né? Eu acho que não atrapalha tanto o que eu vinha fazendo, mas o que eu vou fazer agora eu acho que talvez fique até melhor, né? Que é a questão do zoom, né? Eu vou evitar ficar dando tanto zoom, porque quem quer copiar em tempo real, fazer o caderno e as próprias anotações enquanto estou fazendo as minhas e complementar com as minhas, tem uma visão mais geral. E então eu vou reservar o zoom quando eu quiser, né, dar um destaque mesmo aqui, assim, não, preciso mostrar isso aqui, dar uma destacada. Mas eu sei que para quem está em casa com um computador, né, um notebook, um computador de mesa, deve conseguir ver tranquilamente sem zoom. O meu único receio, o meu único medo é com relação ao pessoal que às vezes está usando o celular, uma tela menor, né, um tablet pequeno, alguma coisa assim, se dá para ver também, né? Então, a minha única preocupação é essa. Então, por exemplo, eu vou começar a aula de hoje relembrando algumas coisas da aula passada. Se quem tiver com o celular puder me confirmar se está vendo direitinho, se dá para ler, né? Se dá para acompanhar. Eu fiz um teste com o meu e com o meu celular, né? Eu acessei o Zoom com o celular e com o computador aqui e compartilhei a tela e consegui enxergar bem. Tá? Vocês conseguem ler aí o que eu escrevi? Aqui, ó, o relembrando, tá normal para vocês? Dá para enxergar? Acho que dá, né? Ainda mais porque no celular, não sei, eu acho que é para todo mundo. Meu celular é meio antigo, meio velho. Na tela do Zoom, quando eu estou compartilhando a minha tela com vocês, quem está usando o celular, se quiser, pode, com um gesto de pinça, fazer o zoom. Né? Você pode olhar aqui, com quem quiser, no relembrando, está pequeno. Você vai lá e dá um zoom e lê o que eu escrevi. Acho que quem já usa o celular há mais tempo deve saber disso há muito tempo, né? Eu nunca tinha testado com o celular, eu acabei descobrindo essa semana. Mas então, vai ser mais ou menos assim, tá bom? Beleza, Alessandro, Pedro, Gustavo, obrigado por confirmar aí para mim. Tá? E, Bruna, o link já está fechado. Ele fechou, é 1 minuto só que ele fica no ar, tá? E, de novo, não está valendo presença, coisa nenhuma, é só uma interação inicial ali para a gente aquecer, tá? E começar a acostumar com o login institucional, tá? Porque o Forms é utilizado no dia da prova também. Mas pode ficar tranquilo aí, Bruna. Tá bom? Então, nas aulas anteriores, a gente andou estudando o quê, né? A gente já estudou funções de uma e mais variáveis, né? Então, a gente focou aqui 2 variáveis, tá? Nessas últimas semanas. E é nelas que a gente vai acabar continuando o foco do nosso estudo, tá bem? Então, dentro de funções de uma e 2 variáveis, né? A gente viu as condições de existência, domínio, imagem, né? A gente viu como é que faz para determinar o domínio através da condição de existência, imagem. A gente fez determinação do domínio, né? E esboço. A gente fez o esboço no plano XY, né? No plano cartesiano. Trabalhou com isso. A gente viu exemplos de funções de 2 variáveis, exemplos simples, né? Assim, algébricos, matemáticos, direto, aplicações práticas, né? Na física, na engenharia, ali eu dei exemplos de gradiente de temperatura numa placa, num fio, num poste. Falei de gases, né? Da equação geral dos gases, que envolve pressão, volume e temperatura, e que, se você isolar qualquer uma delas, pressão, volume ou temperatura, né, na equação geral dos gases, você tem uma função de 2 variáveis, ou seja, a pressão depende da variação do volume, da temperatura, e, por sua vez, as outras 2 variáveis também, quando você as isola. Então, nós vimos diversos exemplos, discutimos, fizemos o cálculo do valor da função, a gente viu que uma função de 2 variáveis recebe 2 entradas, mas tem uma única saída, né? Então, entram 2 valores, saem 1, né? Entra x e y, sai um z, né? Sai um único valor. E por aí a gente foi
E uma coisa muito importante de se fazer é trabalhar com uma forma gráfica, saber graficar e interpretar gráficos de quaisquer funções, seja de funções de uma variável, duas, ou mesmo mais. Mas os casos mais comuns no dia a dia e na ciência, na engenharia, são funções de uma e duas variáveis. Tá? Por isso que a gente foca mais no nosso estudo aqui. E a questão gráfica ainda tem vamos dizer assim, não um defeito, mas uma dificuldade, que a partir de duas variáveis, a partir de três variáveis, né, não dá para a gente montar o gráfico no papel, né, a gente chama hipergráfico, né, um hiperespaço, a gente precisaria de 4 dimensões, 5 dimensões e assim por diante, né. Então, para fazer gráficos, na semana passada, de funções de duas variáveis, a gente viu a técnica, né, dos traços. Né, que na prática, o que é essa técnica dos traços? A gente pega a função e estuda ela em 3 planos perpendiculares, né? A técnica dos traços. Então, são os traços, né? A linha, né? O contorno que a função deixa, né? Com 3 planos perpendiculares. E 3 planos muito particulares, muito especiais na matemática, né? Que são os 3 planos que determinam o espaço tridimensional, R3, é o XY, o XZ e o YZ. Na prática, a gente zera uma variável, né? E estuda a curva, né? A nova função com essa variável zerada, que tipo de curva ela gera. Então, 0z e vê a equação xy resultante, vê se é uma reta, se é uma parábola, se é uma hipérbole, o que é. Então, você tem o traço. A mesma coisa, 0y fica com x e z, vê que tipo de curva você obtém com aquela equação. E a mesma coisa quando você zera o x. Tá? Então, no plano YZ, então, aqui, no caso, os planos aqui, né, são os planos XY, XZ e o plano YZ. A gente passou a aula toda da semana passada trabalhando com isso, né, e eu só quero relembrar aqui os principais resultados de forma bastante sintética, resumida, e o mais geral possível, tá? Então, a gente viu, nesse caso, a gente traçou, né, fez o esboço, a gente esboçou, então, planos, né? O primeiro exemplo foi um plano, né? E os planos, eles têm forma geral, assim, ó, z. O z é o nosso f de xy, a nossa função de duas variáveis, tá? A forma geral de um plano é essa aqui, ó, ax mais by mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, são números, tá? A, b e c são 3 números reais, podem ser iguais, podem ser diferentes, pode ser qualquer coisa aí, né? Contanto que sejam números reais. As variáveis mesmo são apenas x e y. Joia? Na semana passada a gente estudou alguma coisa que era, se não me engano, era menos 2x, menos 3y, mais 6, acho que era isso. Mas não importa, né? Então, você vê que o A, nesse caso específico aqui de baixo, vale menos 2, o B vale menos 3 e o C vale 6. Perfeito. Então, a expressão geral de um plano, qualquer plano, com qualquer orientação no espaço, ele respeita essa forma, tá? Prosseguindo, além disso, na própria aula passada, a gente viu o exemplo mais clássico da semisfera, né? Foi a semisfera superior.
E o exemplo era... Então, você bate o olho nisso aqui, ó. Nesse caso, era um caso específico. Depois eu vou generalizar ele. Era essa aqui, ó. Menos x quadrado, menos y quadrado. Tá bom? Então, era a semisfera superior. Se fosse com um sinal negativo ali na frente, seria inferior. Se fosse um negativo aqui na frente. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negativo aqui. Isso. Aqui assim, ó. Menos. Tá? Então, essa era uma semisfera superior muito particular, porque lá na nossa hemisfera superior é do tipo unitário, assim. Então, a gente tinha uma base unitária, então você tem alguma coisa aqui, e o centro dela está aqui. Então, o raio é 1. Tá? O raio é 1, justamente por causa desse cara aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. Tá? Então, você tinha essa hemisfera superior específica. Então, vamos generalizar aqui. Generalizando, no lugar do 1, você pode colocar um a quadrado, assim, ó, menos x. Pronto. E esse a, claro, vai ser exatamente o valor do raio da sua circunferência, da sua semisfera. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Deixa eu ver se chegou uma dúvida aqui do Guilherme. Deixa eu só ler que é um pouquinho extensa. Justamente, estou falando de traço. A dúvida do Guilherme é a seguinte: se cada traço é dado por pares ordenados, como sei qual das duas incógnitas pode ser representada por inteiro, mais ou menos, no gráfico? Não entendi direito a pergunta, mas é o seguinte. Hein, Guilherme, suponha que você tem aquela curva que eu acabei de falar aqui. Era z, era menos 2x, mais era menos 3y. Tanto faz, né? Mais 6. Suponha que a gente zere a variável z. Poderia zerar qualquer uma, tá? Zerei a z. Olha aqui, ó. Então, sobrou as variáveis x e y. Eu sei que meu gráfico vai ficar em x e y, né? Vai ficar nesse plano aqui. X, y, tá? O que você tem que fazer, bom, só de bater o olho aqui, você já sabe que é uma equação de reta, né? Se você quiser deixar na forma de função, bonitinha, o y isolado, pode isolar o y. Mas se você já tiver a malícia, a essa altura do campeonato, eu espero que vocês já tenham. E se eu não estiver te respondendo, você pode continuar me perguntando aí, tá? Bom, se é uma equação de reta, eu preciso de 2 pontos. Aí você atribui valores, né? Você fala, se o x vale 0, aí quanto vai valer y? Aí você trabalha para obter o valor do y. Aí o y dá 2. Não, e se o y vale 0? Aí você trabalha para obter o valor do x e vai obter que o x dá 3. Então, y2, x3, você tem 2 pontos, passa a reta. Tá? Se você tivesse zerado outra variável, que não essas aí, né? Então vamos limpar aqui, limpar tudo isso. Não, se eu quiser zerar o x, tá? 0x, então esse termo aqui vai embora. Ó, novamente você ficou com uma equação com duas variáveis, tá? Z e y. Então é um plano bidimensional. Y e Z. Novamente, está todo mundo na primeira potência, isso aqui é a equação clássica de reta, né? Inclusive o Z já está até isolado aí, nesse caso. Mas aí, novamente, você vai obter 2 pontos. A forma mais simples de obter 2 pontos, pelo menos eu penso, né, assim, atribui 0 para uma e calcula a outra. Vai dar 2, aí você atribui 0 para essa e calcula a que sobrou. Vai dar 6. Então, o Z 6, o Y 2. Pronto. Aí você tem o outro traço. O traço no plano YZ. Isso. Exatamente. Para cada traço, o traço, veja bem, no caso aqui, o traço seria justamente isso aqui, ó. O gráfico, né? E essa linha, no caso aí, é uma reta, né? Mas a gente pode pensar num caso genérico, assim, uma curva, né? Poderia ser, sei lá, 3y quadrado aqui, né? Ao invés de ser só y. Então vai dar uma curva. Ela que é o traço, tá? Mas ela é uma curva bidimensional. Toda curva é bidimensional. Tá bom, Guilherme e pessoal aí? Recapitulando, então. Tá joia? Então sempre tem as duas variáveis, tá? Incógnitas ou variáveis. Perfeito? Então, prosseguindo aqui, só rapidinho com o que a gente viu na aula passada, qualquer coisa vocês escrevam aí que eu vou tentar ficar de olho aqui no chat também, tá? A gente viu o paraboloide circular.
E a forma dele é relativamente simples, né? Era z igual... Não sei se vocês lembram, a gente fez aí, né? X quadrado mais y quadrado. E aí a gente também tinha um paraboloide circular invertido, né? Se fossem sinais negativos, ao invés de as duas variáveis positivas, as duas negativas. Tudo bem? E eu não lembro se a gente avançou muito mais do que isso, mas teria também, a partir da semisfera, por exemplo, a gente poderia fazer uma última, que eu acho que a gente não discutiu, mas é bem tranquilo de ver. A esfera, a gente tem a simetria, né, entre as variáveis x e y. Elas têm a mesma proporção de eixos, a mesma escala. Né? Então, numa esfera ou numa circunferência, se você aumenta o raio, então o traçado vai influenciar tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Já se a gente não tiver essa simetria, a gente deixa de ter uma circunferência para ter uma elipse. Então, em duas dimensões, né? Em três dimensões, a gente vai deixar de ter uma esfera, uma semisfera, para ter a gente chama elipsoide, tá? No caso aqui, seria, se fosse tudo positivo, um elipsoide superior. Esse a gente não viu, mas eu discuti com vocês as equações de elipse semana passada. E elipse, ela deriva aí, na verdade, a circunferência é um caso especial de elipse, né? Assim como o quadrado é um caso especial de retângulo. Então, a gente só faz o ajuste aqui, no caso das equações. Eu vou colocar a forma geral, um número qualquer, poderia ser 1 aqui, né? Menos x quadrado, menos y quadrado. Você fala, putz, mas Pedro, isso aí é exatamente o que está na esfera superior, ali, na semisfera superior. Justamente, aí a gente decompõe ela aqui assim eu vou trocar ali. A gente gosta de colocar nas elipses A e B no denominador. E aqui a gente pode colocar um valor qualquer. Inclusive pode ser um valor numérico, não tem problema nenhum. Para a elipse, acho que é mais atrativo a gente fazer assim. A gente põe um 1 aqui. E esse valor de proporção eu vou colocar ele para fora. Na verdade ficou faltando o z igual aqui, né? Então eu vou colocar um fator de proporção aqui fora. É um número também, tá? A, B e C são números reais. Basicamente é uma esfera distorcida, né? Nos eixos horizontal e vertical. Mesma coisa. Vai ser inferior ou invertida, né? Tanto faz nesse caso aqui, se for um sinal negativo. Bom, então, mais ou menos foi isso que a gente viu aí. Tá? Utilizando a técnica dos traços. A gente viu, dentro dessa técnica dos traços, a gente acabou, né, usando ela, com essa técnica, a gente viu esse traçado aqui. E eu ainda mostrei para vocês uma ferramenta, né, do GeoGebra, né, vocês devem estar lembrados aí, finalzinho da aula, quem estava. E a gente conferiu os resultados, bateu, ficou legal. E beleza, hoje a gente vai, na aula de hoje, ver mais uma técnica de traçado, né, esboço de funções de duas variáveis. Ela é conhecida como curva de nível, tá? Então, uma curva de nível, vocês já devem ter visto, certamente. Quem já viu, olhou um mapa, né, essas cartas, esses mapas cartográficos, né, em desenho, tem muita curva de nível. Desenho técnico, né? Então, hoje a gente vai ver curva de nível. Esse é o conteúdo da aula. Esse, assim, é o que vem de novo, né? Até agora aí foi uma revisão do que a gente já fez nessas aulas anteriores. Então, a sacada da curva de nível, eu já vou passar para vocês qual que é, depois eu vou bonitinho escrever, assim, e tal, né? Então, você já viu, voltando ao caso da cartografia, né? Todo mundo já viu uma montanha, né?
Então, imagina uma montanha assim. Já viu uma montanha desse tipo aqui assim, ó? Deve ter visto, né? Tipo o Pão de Açúcar. E mapas cartográficos da montanha. Então, você tem uma superfície tridimensional, né? Você tem um volume ali no espaço, ocupando o espaço. E o pessoal costuma usar nas cartas a visão, uma redução bidimensional, são chamadas justamente as curvas de nível. Tá? No que consiste as curvas de nível? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Depois eu apago, quem quiser copiar pode copiar, fazer no seu próprio caderno. Mas, então imagina se a gente viesse na montanha aqui assim, ó, e passasse e cortasse ela aqui embaixo, assim, um plano. Aqui na base dela. Vixe. Assim. O que a gente ia enxergar? Né? Você corta, arranca fora essa parte aqui e olha, o que vai sobrar? Você pode falar assim, bom, vai sobrar um contorno, né? Vai sobrar alguma coisa, sei lá. Uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo. Olhando de cima, né? Claro. Ah, se você fizesse um corte mais aqui, assim, ó. Opa. Mais aqui, assim. O que você ia ver? Né? Provavelmente você ia ver uma coisa assim, né? Olhando de cima. Tá vendo? Essa regiãozinha aqui já não existe mais, tem um vazio entre as duas aqui, na hora que você cortou já. Se você subisse mais um pouco, né? Sei lá, fizesse um terceiro corte aqui assim, ó, e olhasse, você ia ver alguma coisa assim. Essas são as curvas de nível, tá? De uma superfície tridimensional aí que está no espaço. Cada curva representa um nível. Aqui, sei lá, aqui é o nível do mar, então sei lá, o K igual a zero, tá? K é o nível. Aí depois você subiu 100 metros, então esse K é igual a 100, subi 100 metros. E lá em cima está o K igual a 200, subi 200 metros. Então você tem 3 níveis aí representados. Se você bate o olho nessa estrutura aqui, dá para você reconstruir a montanha, né? Pelo menos em termos gerais, assim, você sabe como é que é a distribuição de altitude dela. Né? Você vê que tem um morro do lado esquerdo que não chega a 200 metros de altura, enquanto no lado direito tem um morro que chega nos 200 metros e certamente passa dos 200 metros só de olhar aqui. Né? Porque certamente se você aumentasse mais um pouquinho aqui, sei lá, 250 metros, ainda ia ter um tracinho assim. Aí lá com 300 metros já não teria nada lá em cima. Tá? Então, essa é a ideia da curva de nível. Eu imagino que você já tenha visto isso em atlas geográfico, em coisas do tipo. Na engenharia, né, engenharia civil, uma planta baixa, você tem projeções mesmo de 3D no 2D, né? Então, tem várias camadas aí, como sugere o João. Perfeito, perfeito. Tá bom? Essa é a ideia. Acabou, é isso. Agora, como que a gente faz isso matematicamente, né? Então, aqui está a descrição, vamos dizer assim, de forma esboçada, né? Agora eu não vou deixar isso aí, não. Ou deixo? Vou deixar. Tá. Já fiz, né? Vou apagar o serviço, não é legal. Mas então, agora eu vou escrever então. Outro método útil, bastante. Agora você põe no seu caderno, hein? Muito útil, né? De visualizar, esboçar gráficos, né? De funções de duas variáveis. É isso aí. Então, graficamente, né? Aqui, uma função de duas variáveis. É justamente por meio de curva de nível.
Tá? Muito bem. E como é que funciona geometricamente, ou geometricamente não, algebricamente essa coisa aqui, né? Então veja, a definição. Rapidinho, então, a gente tem, seja uma função qualquer, né, de duas variáveis. Ela, claramente, se é uma função de duas variáveis, ela sempre vai representar para a gente uma superfície no espaço, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Uma superfície, deixa eu tirar. E a gente vai cortar ela. Corta como? Por um plano paralelo ao XY, tá? E a gente chama esse plano de plano Z. Justamente porque você tem o espaço aqui, né, os três eixos perpendiculares, Z, X e Y. Esse K aqui é um número real, tá? Qualquer número, positivo, negativo, quebrado, inteiro, tem. Mas você fala assim, Z igual a 2, tá? Z igual a 2, o 2 aqui define um plano que é paralelo aqui à minha base do XY, 2 unidades para cima. Tá? Então seria um plano que passa mais ou menos aqui assim, segue mais ou menos aqui assim. Esse seria o Z igual a 2, né? Então a gente viria com ele aqui assim, esse plano aqui, pronto. Então você vai fatiando a sua superfície com umas certas alturas. E a forma genérica que a gente chama altura é Z igual a K. K é uma constante qualquer que você escolhe, tá? Ou que o exercício te dá para fazer. Então, isso aqui é a curva. Não, e a curva. Vamos lá, a curva da intersecção for projetada, né? No meu caso, eu acabei de mostrar para vocês antes ali, antes de apagar, só o plano, né? O plano Z igual a K. Mas claro que se tem uma função, a função tem uma superfície no espaço. E aquele plano ele vai cortar a superfície igual essa vista de frente aqui que a gente fez, né? Do morro. Esses caras aqui, claro, eu tô olhando bem de frente, assim, mas se eu estivesse olhando enviesado, né? Esses caras aqui são planos que eu usei para cortar aqui é a mesma ideia ali embaixo. Bom, então vou continuar aqui. A gente projetar então no plano XY. A gente tem a curva de nível. Né? Então essa curva é chamada de curva de nível. Exemplo. Vamos fazer um que fica mais fácil de ver. A ideia eu passei lá em cima, a definição, a estrutura está aí, né? Então a gente tem uma superfície qualquer no espaço, determinada por uma função de duas variáveis. Essa superfície é cortada por um plano de altura Z, pode ser positivo ou negativo. E esse corte vai definir uma região, né? E a gente vai projetar essa região, olhando exatamente de cima, na vista superior, a gente projeta ali em cima do plano XY. Então, um exemplo que a gente já trabalhou na semana passada. Vamos retomar ele por essa outra técnica. Tá?
x quadrado mais y quadrado. Então, vamos ver 3 curvas de nível. Então, quando a gente quer 3 curvas de nível, eu falo assim, k igual a 0, por exemplo, k igual a 1 e k igual a 4. Então, temos 3 níveis. Um nível ali da base, né? K igual a 0. Um nível positivo, 1 unidade. E outro nível também positivo, 4 unidades acima do plano XY. Esse K lembra que é o valor aqui da altura do plano, cortando o eixo Z ali. Tá bem? Ora, então, vamos deixar assim, Z igual a K, né? É isso aqui, ó, para você lembrar. E o K, por sua vez, é 0, 1 e 4. A gente faz, então, 3 curvas de nível. Para o primeiro caso, né, então a gente vai fazer, no caso, Z igual a 0. Porque Z igual a K e K igual a 0. É a primeira condição aqui. Z igual a 0. Nesse caso, o que a gente tem? 0, né? Estou pegando essa estrutura aqui e vou escrever. Onde tem Z, eu vou por 0. Tá bom? 0 igual a x quadrado mais y quadrado. Isso é uma equação do quê? Me ajudem aí, por gentileza, quem puder no chat. Deixa eu tomar um gole de água. Isso, tem toda a pinta do quê? De equação de circunferência. Tem toda a pinta. Só que esse é um caso especial, né, jovens? Porque do lado de lá, né, do x quadrado, tem um raio, que está ao quadrado também. 0, raio igual a 0, não existe circunferência, né? É uma definição assim de ponto, né? Então, nesse caso, é um ponto, tá? Lembra lá, a equação da circunferência é x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado. Você vê que esse lado é igual, agora r ao quadrado deu 0. Que número ao quadrado dá 0? É 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, raio é 0. Mas raio 0 é sem dimensão, né? Então, a gente tem um ponto. Nesse caso aqui, claramente, a gente tem um ponto. E que ponto é esse? Né? Mais do que isso. A solução, a única solução dessa equação aqui, qual que é? Quando tanto x quanto y valem 0. Tá? Não tem outra. Mas se eu colocasse mais 2 no x e menos 2 no y, não vai dar 0? Não vai dar 0, porque tem o quadrado. Né? Você está levando ao quadrado. Qualquer número ao quadrado, seja positivo ou negativo, resulta positivo. Portanto, vai dar 8. Não dá 0. E 0 é diferente de 8. Então, a única solução é essa. Por isso que é um ponto. Não tem outra solução. Perfeito. Mas, então, essa seria a primeira. A primeira aqui, ó. O k igual a 0. Então, a gente tem essa solução aqui. Quando k igual a 1, ou z igual a 1, a gente faz o mesmo processo. 1 igual a x quadrado mais y quadrado. Opa, agora melhorou, hein? O que é isso aqui? Equação do que, jovens? Se você for um pouco esperto, você já sacou que o lado direito nunca vai mudar, né? É só o z que mexe na curva de nível. É só o lado esquerdo aqui onde está o z. Então, agora, nesse caso, você vai lembrar, acabei de apagar ainda. Equação de circunferência, x quadrado, y quadrado, r ao quadrado. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, é uma circunferência de raio 1. Circunferência de raio igual a 1. Tá? E tem mais ainda, hein? Essa equação não é qualquer circunferência, não. É a circunferência centrada na origem. Bonitinho, assim, quer dizer, no sistema é que ficou feio aí, né? Mas é centrada na origem. Deixa eu até apagar isso aqui para vocês não acharem que... Opa! Voltar a circunferência. Essa equação que tem aí é a equação da circunferência. Aí. Bonitinha, assim, centrada na origem, tá bom?
Fechou. Quando K é igual a 1, então a gente tem o quê? K é igual a 1, circunferência de raio 1. Esse é o resultado. E por último, quando Z é igual a 4, mesmo processo. 4 igual a x², né? Lembrando sempre, então, que esse valor do Z, a gente está substituindo ali, substituir aqui, tá? Só para não achar que... Mesma coisa, né? O que é esse aqui? Novamente. O que a gente tem aqui? Essa é uma circunferência também de raio 4? Não. De raio 2. Lembra que é R ao quadrado aqui, ó. Que número ao quadrado que dá 4? 2. Tudo bem. Tá? Então, a circunferência de raio igual a 2. 2 unidades aí, tá? Então, quando K é igual a 4, a gente tem uma circunferência de raio 2. Joia? Leandro, agora que eu vi sua pergunta aqui, sempre que essa função será centrada na origem, a forma geral de uma circunferência centrada na origem, a equação geral dela é x² mais y² igual a r ao quadrado. Tá? Se houvessem termos extras, assim, tipo x² mais 2x mais y² mais 7y igual a alguma coisa, aí você tem uma circunferência deslocada do centro. Tá bom? Então, deixar isso aqui um pouquinho mais fino. Deixa eu tracejado assim. Beleza? Maravilha, moçada. E o que a gente faz agora? Agora a gente monta a curva de nível, né? Para os 4 níveis. Para os 4 níveis. 4 não, né? Para os 3 níveis aqui. Como é que você monta a curva de nível? Nesse caso, a curva de nível, você pode esboçar, né? Tranquilamente, vai ficar... o esboço vai ficar como? O esboço é no plano XY, tá? Sempre vai ser no plano XY. Então, vou deixar aqui centrada, só para vocês não esquecerem, na origem. Mesma coisa a de baixo aqui. Então, deixa eu ver se eu... Pronto. As duas centradas na origem. Eixo. Monto o eixo vertical. Não ficou vertical. Poderia ser mais vertical, né? Não tá ficando. Às vezes ele fica, às vezes ele não fica. Aí, agora ficou. Horizontal, então, a curva de nível sempre vai aparecer no plano XY. Sempre. No primeiro caso, a gente tem um ponto na origem. Aqui, dá um amarelinho ali, que está destacado lá em cima. Tá bom? No segundo caso, a gente tem uma circunferência de raio 1. Uma coisa assim. Mais ou menos assim. E a outra, a gente tem uma circunferência de raio 2. Então aqui eu vou dar um zoom para escrever os números, né? Então é 1, 2. 1, 2. Menos 1. Não precisa pôr tudo, mas menos 1, menos 2. Então aqui a gente tem a curva de nível. E a gente indica os níveis aqui. A gente pode indicar tranquilamente os níveis. Nesse caso aqui, o nível mais externo é K igual a 4. O outro lá dentro é K igual a 1. Deixa eu ver se eu consigo deixar menor, né? E K igual a 0. Vou tentar deixar esses caras menorzinhos. Vamos ver se vai. Isso. Tá bom. Então K igual a 1 e K igual a 0 lá na origem. Bom, são os níveis, os 3 níveis. E só de bater o olho aqui, ó, que tipo de superfície que a gente corta, vem cortando ela de baixo para cima, lá embaixo deu um pontinho, lá na origem,
Aí eu aumentei um pouco a minha faca, fiz um corte, deu um corte circular de raio 1. Aí depois aumentei mais 3 unidades, né? Fui lá para a altura 4 e cortei e obtive outra circunferência. E agora de raio igual a 2. Né? Bom, Elias, não entendi sua pergunta aqui, viu? Quando for ao quadrado, é raio, será? Raio é 2? Deve ser raio, né, que você pôs aí, acho que é isso. Nesse caso aqui, jovem, Elias, a equação geral seria r ao quadrado, se for isso, né? X quadrado mais y quadrado. Aí você tem que comparar aqui, ó. Que número que está ao quadrado que dá 2? Que número ao quadrado que dá 4? É 2, né? Se ao invés de 4 tivesse, sei lá, 16, que número ao quadrado dá 16? Ah, é 4. Então, raio é 4. Se fosse 9, 9. Que número ao quadrado dá 9? É 3. Então, raio é 3. Beleza? Então, não é sempre que vai ser 2, não. Tá? Vai ter que ver aqui. Basicamente, é a raiz quadrada desse cara aqui. Tá? Vai. Limpar aqui para vocês não se confundirem. Isso, então eu vinha perguntando para vocês, jovens, que tipo de superfície é essa? Que a gente vai cortando, cortando, cortando e te dá circunferências concêntricas, né? Se eu tivesse feito um corte entre 1 e 4, né? Eu cortei no 1, cortei no 4. Se eu tivesse feito um corte no 2, no 3, eu ia obter outras circunferências concêntricas aqui, assim, ó. Corte maior, no Z igual a 5, 6, 9, 20. Aí obtendo circunferências concêntricas sempre. Isso, tá vindo várias ideias aí. Várias ideias. Eu recebi aqui cone, esfera, paraboloide, parábola, cone de novo. Maravilha. Vamos eliminar algumas coisas. Primeira, cone não vai poder ser, porque o cone ele apresenta um bico, tá? Para a gente, funções que apresentam um bico não são diferenciáveis, né? Se a gente for pensar em termos de derivada, né? Aqui a derivada é negativa e aqui a derivada é positiva, beleza? Aí na intersecção, aqui bem na intersecção, ela é ao mesmo tempo negativa e positiva, né? Ela não passa suavemente pelo zero. Não poderia. A esfera poderia ser a esfera, mas teria que ser uma esfera que estivesse sentada em cima do plano XY, né? Se fosse uma esfera e a gente continuasse fazendo crescer o K, o valor do K, esse valor do Z aqui, ó, ia chegar um momento que essa circunferência cresce e depois ela vai começar a diminuir de novo. Né? Porque você chegou no equador da esfera e depois ele começa a diminuir de novo. Tá? Mas se você lembrar da forma geral da curva aqui, original, ó, a gente estudou semana passada. Essa forma aí é a forma do paraboloide. Inclusive, a gente reviu ela hoje, né? Tem algum lugar aqui, ó. Aqui, paraboloide circular. É um paraboloide circular. Onde a gente corta e obtém circunferências concêntricas. Tá bom? É o caso aqui, ó lá, circunferências são concêntricas. Isso. E eu já vou mostrar para vocês o caso desenhado, né? Então, só respondendo o Felipe aí, se a mesma, acho que mais ou menos pergunta semelhante à pergunta do Elias aí. É 2 para todo lado, exatamente. É raio 2, né? Raio 2 é isso aqui, ó. R igual a 2. Então, no limite, aqui na horizontal, ela chega no 2, no limite vertical, ela chega no 2. Tá? Aqui, por exemplo, essa coordenada não é nem 2 na horizontal, nem 2 na vertical. Mas se você tomar o quadrado da vertical desse valor e o quadrado desse valor aqui, né, vai obter 4. É triângulo retângulo. Né? Então, é um raio 2. Todas as direções. Ele vai girar, né, 360 graus aí e vai te... Beleza aí, Felipe? Maravilha. Então, eu
Vou continuar aqui, a gente ainda tem um tempinho. Joia, Felipe Henrique. Então, aqui, ó, fiz aí. Entrei no GeoGebra hoje e fiz. As três curvas estão aqui embaixo, se você olhar. Em vermelho está F é o Z igual a x quadrado mais y quadrado, que dá o paraboloide. Embaixo eu tenho os três planos. Quais são os três planos? Z igual a 0, Z igual a 1 e Z igual a 4. No espaço, Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 4 são representados por planos. Olha aí. Os planos aí, ó. No plano de baixo lá, todas as coordenadas Z de qualquer ponto em cima do plano de baixo lá, sempre vale 0. Aqui no segundo andar, né, no segundo corte, as coordenadas x e y não pode variar no plano, mas as z, todas têm a mesma altura igual a 1, e a mesma coisa no lado de cima. Se você olhar aí os cortes, olha aí, não sei se dá para vocês verem bem, os planos eles vão interceptando, e cada intersecção te dá um plano. Se eu tivesse colocado mais uma entrada aqui, ó. Não sei se eu consigo fazer agora isso. Z igual a 3. Não, Z igual a 7. Z igual a 7. Pronto. Não, fez lá. Z igual a 7. Vou ter que tirar um pouco o zoom aqui, ó. Quando Z igual a 7, tem mais um plano de altura Z igual a 7. Não é porque não é um quadrado perfeito que ele não corta. Corta normal, só que o raio da circunferência não vai ser um número inteiro. Só isso que acontece. Então, se você olhar de cima lá, você vê a intersecção é uma circunferência. Tranquilamente. Se você olhar na perspectiva, você vê que tem várias circunferências aí, ó. Aqui a gente consegue ver pelo menos 3, né? Beleza? Então, só lembrando aqui é o site do GeoGebra, ó, tá escrito aí, GeoGebra, você entra na internet e faz. Tá bom? Isso. Beleza, Antônio? Pegou a ideia aí? Deu para visualizar, pessoal? Então, o que a gente fez aí foi projetou todas essas circunferências que dá para ver aí na lateral, a gente projetou todas elas lá na base, lá no plano XY. E aí, se você olha de cima, todas elas vão estar projetadas. Aqui, claro, está a figura inteira, né? Não vai aparecer, mas se a gente projetar todas essas circunferências aí lá na base, a gente tem exatamente isso aqui. Joia? Beleza, moçada? Vamos lá. Até aqui, vocês estão me acompanhando? Enquete, rapidinho. Tudo bem? Tranquilos? Podemos prosseguir? Ainda tem 10, 15 minutinhos, dá pra gente trabalhar mais um pouco aqui, tá? Beleza, beleza. Então, quem votou aí, estou encerrando para a gente continuar. Obrigado por terem votado. 60% de audiência, mas todo mundo que votou está acompanhando, né? Isso é ótimo. Bom sinal. Então é o seguinte, eu tinha passado, não semana passada, na semana anterior, na aula, uma lista, né? A lista 2, não sei se vocês lembram. Não foi na semana passada, não, foi na semana anterior ainda. E eu vou recuperar aquela lista hoje. Eu tinha apagado dela a parte que aparecia as curvas de nível, né? Para não complicar a cabeça de vocês. Então aqui, ó, e até o 14 ou 15, se não me engano, a lista 2 de vocês, tá? Então hoje a gente tem exercícios de, justamente aqui, lá direito 15 não, 16, 17, 18, são exercícios de curva de nível. Então a gente vai fazer eles hoje. Pelo menos alguns, né? Então eu vou começar aqui pelo 17, depois a gente vai no 16 e no 18. Para fazer depois do intervalo. Então, a minha ideia para a aula de hoje é trabalhar com esses exercícios. São coisas semelhantes que tem lá na tarefa. Dá para você fazer a tarefa hoje, ó, tranquilo. Estourando amanhã, já entrega, já evita estresse durante a semana, né? Olha isso aqui, moçada. Encontra as curvas de nível da função 8 menos 4x mais 2y para os valores, né, os níveis menos 2, 0, 2 e 4. Então, k igual a menos 2 e assim vai. Isso.
Não, não, o Antônio está perguntando aqui se por esse método precisa ver o sinal do Z para ver se ele está entrando ou subindo na folha. Não precisa não, Antônio. O Z, ele determina um plano infinito, tá? Infinito, ele vai para o positivo para o negativo. Como eu fiz aqui, ó. Se você olhar, são todos positivos. Ele só está acima do plano XY. Mas ele é infinito, ele tem valores negativos de X e valores negativos de Y. Se você olhar ali embaixo, os eixos verde e vermelho são os eixos, né, X e Y. Tem valor tanto positivo quanto negativo dos dois. Agora, se ele fosse negativo, a única diferença é que o corte ia ser feito lá embaixo. Para essa estrutura aqui, para essa superfície, para esse gráfico, não ia dar intersecção nenhuma, né? Tá joia? Aqui, vamos aproveitar, inclusive. Se o K fosse negativo, vou fazer rapidinho aqui para vocês, ó. Se o K fosse, ó, menos 2, ia ficar menos 2 igual a x quadrado mais y. Aí você vai perguntar, que número que eu pego, eleva ao quadrado, somo com outro elevado ao quadrado, que dá um número negativo? Isso é impossível. Isso é impossível. Se o z fosse menos 2, né? Ou menos 1, ou qualquer coisa que seja. Não tem como eu pegar qualquer número e levar ao quadrado, pegar outro número qualquer e levar ao quadrado, e somar os dois vai dar um número negativo, porque o quadrado sempre transforma as coisas em positivo. Por isso que se a gente colocasse um plano z igual a menos 2 aqui, por exemplo, z igual a menos 2. Pronto. Tá lá. Você vê que ele não corta a curva em lugar nenhum. Então a intersecção é zero, é zero. Zero não, né? Na verdade é impossível. É um conjunto vazio. Nesse caso aqui não faria sentido. Mas para outras curvas faz, né? Tem curva que vai para baixo lá no espaço. Maravilha, então vamos prosseguir aí. A gente faz no início, pelo menos, esse exercício e vê os outros depois. Então ele te dá a função, dá os níveis e pede para você determinar uma curva de nível, né? Então vamos encontrar aqui, ó, quando z igual a k, que é igual a menos 2, o que a gente faz? No lugar do z, aqui, ó, ou do f de xy, né, que é o valor da função, menos 2, 8 menos 4x mais 2y. E aí, o que você faz? Bom, dá para passar o 8 para cá. Vai ficar menos 10, né? O 8 está positivo, vai passar negativo. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. Igual a menos 4x mais 2y. Me digam aí, isso aqui é o quê? É a equação do quê? Duas dimensões, né? É uma reta. Tem x, tem y. Se fosse x, y e z, as variáveis explícitas, x, y, z, a gente teria um plano, elevado à primeira potência. No caso aqui, a equação de uma reta. Tira 2 pontos dessa reta aí, moçada. Né? Rapidinho você faz assim, ó. Se x igual a 0, tranquilo aqui, né? Dá para ver que o y é igual a menos 5. Então a gente tem o ponto 0 e menos 5. Se o x é 0, isso aqui vai embora. Vai ficar menos 10 igual a 2y. Isolo o y, passo 2 dividindo, fica y igual a menos 5. Pega outro ponto para traçar a reta, né? Para traçar uma reta eu preciso de 2 pontos. Zero é outra variável, zero y agora. Ah, não quero zerar. Não zera, não zera. Põe y igual a, sei lá, 8,43. Aí você calcula o valor do x, não tem problema nenhum. Mas aqui é mais rápido, tá? Se o y for zero, claramente o x vai ser 2,5. Ou 10, né, 5,5, né? Se você preferir, pode ser 5,5. Vai ficar 2,5, ponto e vírgula, 0, só para não confundir aí. Então você tem 2 pontos, traça uma reta. E vai fazer a mesma coisa para as outras 3 condições. A única coisa que vai mudar é o valor do K, né? Então, vou fazer de outra cor aqui, de verde. Z igual a K igual a 0, vai ficar 0. Mesma coisa, 8 menos 4x mais 2y. Aqui não tem mais muito o que fazer, você pode mandar o 8 para lá e
ficar negativo, mas não tem necessidade nenhuma, né? Então, só relembrando isso aqui, é a equação de reta. Tá? Se obteve novamente, no segundo caso, uma equação de reta. Hein, Guilherme? Na equação de uma reta, no fim das contas, eu estou fazendo isso aqui, ó, porque eu quero traçar a reta, né? Eu quero traçar aqui, a gente obter, por exemplo, uma equação da circunferência. Bom, se eu sei qual é a circunferência, conheço o raio da circunferência e sei que ela está centrada na origem, eu não preciso pegar ponto nenhum. Eu centro ela na origem e ponho um raio 2, tranquilo. Agora, para uma reta, não. Eu sei que isso aqui é uma equação de reta. Como é que eu faço para traçar uma reta? Eu preciso determinar 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Vai fazer a mesmíssima coisa no seguinte. Tá? Também é equação de reta. Então, você pode fazer se x igual a 0 e determina o y. Então, o y, aí você isola o y, vai ficar menos 4, né? Tranquilo de ver isso aqui. 0 e menos 4. Esse é o primeiro ponto. Se y, por sua vez, é igual a 0, você põe 0 aqui, ó. 2 vezes 0 é 0. Vai ficar, então, para resolver isso, passo 8 para lá, vai ficar menos 8. Passo 4 negativo dividindo, menos 8 dividido por menos 4, dá 2. X igual a 2. Então, o ponto que a gente tem, coordenada x é 2, coordenada y, 0. Novamente, eu tenho 2 pontos. Por 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta no plano cartesiano. Então, eu vou guardando os pontinhos aqui. Aí, quando chegar lá no final, fiz o último, né? Aqui. Aí, eu traço todas as retas no mesmo plano cartesiano. Então, prosseguindo, a gente tem aí z. Então, eu nem colocar esse z igual, só o k igual a... O próximo é 2, está lá em cima. Já tem 2. Lembra que o z igual a 2, eu venho aqui, ponho o 2 aqui. Basicamente foi isso que eu fiz. E aí, novamente, você pode isolar o número das variáveis, vai ficar menos 6, né? O 8 vai passar negativo, soma com 2. Menos 4x mais 2y. Também é equação de reta. E aí você tira os 2 pontos. A forma mais fácil é pelos interceptos, quando você zera uma variável e calcula a outra. Põe o 0 aqui, ó. Vai embora, vai ficar... Passo 2 dividindo, y igual a menos 3. 0 e menos 3. Zera a outra variável. Põe 0 aqui. Passo o menos 4 dividindo. Vai ficar, então, 3 meios, né? 1,5. 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Mas se quisesse manter 3 meios, tá tão certo quanto. Até melhor aqui de representar no y igual a 0. E faz o último, que era k igual a 4, tá lá em cima. Então, por último aqui, a gente vai ter 4 igual a 8 menos 4x mais 2y. Mesmo esquema, passo 8 para lá, vai ficar menos 4. Menos 4x mais 2y. Mais uma vez, a gente tem a equação de reta. Então, são 4 retas. Se o x for igual a 0, põe 0 aqui. Passo 2 dividindo. Então, y igual a menos 2. E aí a gente tem o ponto 0 e menos 2. Se o y for 0, então eu tenho x igual a quanto? Põe 0 aqui. O y já é 0, o x dá 1, né? Vai ficar menos 4 dividido por menos 4, que é 1. 1 e 0.
Então, agora a gente tem coordenadas para traçar 4 retas. E aí a gente tem essas superfícies, perdão, essas curvas, no caso, essas retas traçadas, vão nos dar as curvas de nível daquela função. Então, vamos fazer isso e encerrar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Um eixo vertical, um eixo horizontal, Y, X. Vamos fazer esse rosa que já está na vista aí, ó. Então a gente vai colocar esses pontos aqui, ó. Quando x é 0, y é igual a menos 2. Aqui assim, ó. Menos 2. Tentar usar essa malha já como as próprias coordenadas, tá? No outro caso, x igual a 1, y igual a 0. Então a gente tem isso aqui. Já dá para traçar uma reta por elas. Mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Aí você vai olhar lá a roxinha. Primeiro caso, quando x igual a 0, y igual a menos 3. Essa aqui. E quando, cadê? A outra, x é igual a 1,5, y é igual a 0. Então, mais ou menos aqui, assim. Novamente, uma tentativa de reta que não funcionou. Vamos ver se vai agora. Mais ou menos. Aí. E aí tem a verdinha. Quando x igual a 0, y igual a menos 4. Então vai ficar... menos 4. E a outra é quando y igual a 0, x igual a 2. Então, mais ou menos aqui, assim. Então, acho que antes de eu traçar, talvez seja mais fácil até copiar essa aqui, ó. Aí eu passo ela aqui assim. E troco a cor. Pronto. Mais fácil que ficar tentando acertar os pontos. E por último, a gente tem a reta que deveria ser azul aqui, né? Vamos deixar todo mundo azul aqui. Pronto. Ninguém se confunde. Então é menos 5 para o x, para o y, perdão, e 2,5 para o x. Então, menos 5 está aqui. 2,5 está mais ou menos aqui. Então, novamente, a gente pode colar. Passa mais ou menos aí. Deixa ele azulzinho. Tá bom? Claro, eu não coloquei as coordenadas aqui porque já está na hora do intervalo. Já estou até comendo alguns minutos. Mas é isso. Tá? Então, a gente olha para essa curva. E... para a curva não, para essa curva de nível, né? Essa aqui é a nossa curva de nível. Deixa eu melhorar isso aqui. E ficou sobrando um ponto lá. Que superfície que dá isso, hein? Você vai cortando ela, vai dando reta. Cada corte que você faz dá uma reta. Cada corte que você faz dá uma reta. Cada corte que você faz dá uma reta. Que superfície que dá isso, pessoal? Hein? Isso. Um plano, né? Um plano. Qualquer plano, se você passar outro por ele, o encontro de dois planos é uma reta. O encontro de dois planos é sempre uma reta. A intersecção entre dois planos é sempre uma reta. Tá bom? Então, muito bem aí quem respondeu o plano. E se você olhar a equação original, né, a função original aqui, ó, você já sabia, né? Se você tivesse analisado com um pouco de calma aqui, ó, que isso é um plano. Isso é um plano. Né? Ele cai bem dentro daquela definição original nossa aqui, ó, dentro do comecinho da aula, né? Quando a gente falou em plano, cai aqui dentro. Número x, número y e um número sozinho. Então a gente tem exatamente isso
no enunciado aqui, tá? Então, é um plano. Isso é um plano. A gente se estender um pouquinho. Vamos para o intervalo. E a gente volta em 20 minutos, tá? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode fazer agora. Mas vou liberando vocês para o intervalo. A gente volta 10 para as 9, tá bom? Deixa eu voltar aqui meu vídeo. Então, 10 para as 9 a gente se vê. Tá bom, pessoal? Aí a gente retoma para o segundo horário. Tá joia?